Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, minhas queridas amigas. Segunda-feira é dia de iniciarmos a nossa semana refletindo, ponderando em torno de O Livro dos Espíritos, encerrando o capítulo sobre o princípio vital. Pergunta de número 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Pergunta de número 75, letra A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Comentário do codificador Allan Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Agora, meus amigos, é chegada a hora de apurarmos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, minhas amigas, para refletirmos em torno das perguntas do codificador e das respostas concedidas pelos benfeitores amigos. O instinto e a razão coexistem como elementos complementares no desenvolvimento humano. Embora seja comum supor que as faculdades instintivas diminuem à medida em que a inteligência se desenvolve, essa percepção não é exata. O instinto permanece como um guia seguro, principalmente em situações em que a razão é obscurecida por fatores como má educação, orgulho e egoísmo. O instinto age de forma espontânea e muitas vezes direta, proporcionando respostas rápidas e naturais às necessidades de preservação. Já a razão, ao permitir escolhas deliberadas, amplia a liberdade do espírito, porém pode ser desviada pelas influências negativas do meio e as próprias inclinações pessoais. Assim, o desafio humano consiste em equilibrar as duas forças, reconhecendo o valor do instinto como um guia inato, mas também a razão para escolhas conscientes e alinhadas com o bem maior. Essa harmonia potencializa o progresso espiritual, unindo sabedoria intuitiva e deliberada. Se podemos aqui fazer um fechamento de tudo o que ponderamos na questão do princípio vital, primeiro, conceituando-o, poderíamos afirmar ser ele o elemento dinâmico que anima os seres orgânicos, proporcionando-lhes movimento, crescimento, reprodução e funções essenciais à vida, originando-se do fluido universal, sendo modificado conforme as espécies e atuando como intermediário entre o espírito e a matéria. Sobre os seres orgânicos, poderíamos pontuar que diferem dos inorgânicos por possuírem esse princípio vital em atividade que cessa com a morte. Nessa condição, a matéria retorna à natureza para novas combinações, enquanto o princípio vital é reintegrado ao fluido universal, destacando a questão cíclica e a beleza da criação divina. O princípio vital não é por si só sinônimo de inteligência, mas é indispensável à manifestação da inteligência no plano físico. A vida, então, surge da união entre matéria animalizada com o agente vital, dependendo do equilíbrio e funcionamento harmonioso dos órgãos para se sustentar. A sua quantidade varia entre os seres, podendo ser compartilhada em casos de necessidade, como nas práticas de magnetização. A relação entre instinto e inteligência demonstra que o instinto, guiado por uma forma rudimentar de inteligência, assegura as funções básicas da vida. A inteligência propriamente dita, quando desperta,
alia-se ao instinto, permitindo ao ser pensante escolhas conscientes e maior liberdade de ação. Em suma, ponto finalizando, o princípio vital é a força motriz da vida orgânica, essencial para o desenvolvimento e para a evolução dos seres no contexto das leis naturais. Compreender o princípio vital aprofunda o entendimento da relação íntima entre a matéria, o espírito e a própria dinâmica universal. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.